Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo Jesus opera em nós. Jesus nos ensina sobre a vigilância, sobre o jugo desigual. Não há comunhão de crédulos com incrédulos, de luz com trevas, de Cristo com Belial. Não há comunhão daqueles que seguem natural, segundo o mundo, com aqueles que operam segundo a fé, que vivem o sobrenatural. Porque aqueles que vivem segundo a fé não amodam segundo o padrão deste mundo, não amam aquilo que há no mundo e o mundo. Porque aquele que ama o que há no mundo e o mundo não conhece a Deus. Aquele que diz que ama a Deus, mas ama o mundo e o que há no mundo é mentiroso. E não há comunhão daqueles que andam segundo a verdade com aqueles que andam segundo a mentira, do qual a Bíblia diz que o pai da mentira é assassino desde o princípio, do qual Caim, que foi rejeitado porque suas obras eram más, do qual Deus disse, porque as obras de Abel foram aceitas porque suas obras eram boas. Já de Caim, suas obras eram más e foram rejeitadas. E Deus disse a ele, se tu dominares, o mal que está diante de ti, não serás aceito. Mas ele fechou o semblante, ele tomou a forma do maligno e assassinou o seu irmão Abel. E o sangue derramado daquele que tinha as ofertas boas foi-lhe cobrado, aonde a Bíblia diz que muitos, quando levantam as mãos ao alto dos céus, estão com as mãos cheias de sangue de inocente, porque nós temos que ter, aqueles que ensinam têm que ser, serão cobrados com mais rigor, porque serão cobrados não somente segundo os seus atos, sejam de justiça ou de injustiça, mas também serão cobrados por aqueles que ensinou, e cabe a nós encaminhá-los até Deus através do único mediador, que é Jesus Cristo. Mas também aqueles que desencaminham através das vãs doutrinas, filosofias vãs que nada acrescenta e distancia o povo de Deus, porque o que gera os irmãos na fé se torna Deus do Filho do Deus vivo, é através pela adoção em Cristo Jesus, é o anúncio do Evangelho, as boas novas, as bem-aventuranças daqueles que perseveram ouvintes e praticantes do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. É as advertências do Espírito Santo que o povo permanece no caminho e não à beira do caminho. Por isso, a Bíblia nos diz: maldito do homem que confia no homem, no mero mortal, cujo coração se afasta da confiança de Deus para confiar em meros mortais. Temos que seguir a Jesus Cristo. Ele é aquele que nos direciona, ele é aquele que jamais nos decepciona. A Bíblia diz: confundidos e envergonhados, aqueles que se levantam em vão contra o ungido de Deus Cristo, porque aqueles que confiam em seus deuses, que tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem, tendo nariz não tem o espírito, o pneuma, o fôlego de vida, não tem o espírito do qual nos direciona, acaba ficando decepcionados, assim como aqueles que seguem
o próprio entendimento, da qual não se desvia do mal, o entendimento de próprios olhos. Somente através da sabedoria do alto, que é pura, sem hipocrisia, sem interesse, o amor ágape, do qual os dons que são irrevogáveis devem ser operados segundo o amor. Mas se permite um coração embrutecido, um coração de pedra, já não se opera segundo o amor. A Bíblia diz que muitos armazenam no interior do seu coração brigas, ódios, dissensões, nada lhes acrescenta, nada lhes edifica, porque está escrito: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E muitos são que abrigam em seu coração contendas, dissensões. Aquele que ama uma briga ama o pecado, amarguras, invejas. Tudo isso acontece um embrutecimento do coração e já não se opera os dons que são irrevogáveis segundo o amor. Devemos perseverar com o coração puro, limpo, reto, íntegro, sincero, temente a Deus, desviando do mal a todo momento com o entendimento do alto. Porque ramo nenhum se produz os bons frutos por si mesmo, e muitos são os que fazem discípulos de si mesmo. Muitos são os que seguem o coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece, porque temos que seguir com o coração segundo o coração de Deus. Ele sabe, a respeito do futuro, ele sabe e contempla tudo, ele tem o propósito, o melhor para as nossas vidas, e nós temos que crer e seguir naquilo que ele está nos orientando, dia após dia, segundo a sabedoria do alto, que habita no coração ricamente. Esta sabedoria nos conduz na sua segurança, nos conduz à salvação, nos conduz para que os dias vão bens e longos nessa terra, com a confiança naquele que nós depositamos, e jamais ele nos decepciona, porque fiel é aquele que prometeu, aquele que é o grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tudo se formou através dele. Ele disse: haja luz, e houve separação de luz e trevas. O Emanuel, Deus é conosco, o Pai de multidões, do qual todo ser que respira se confessará que ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. Alguns lhe será compartilhado aquilo que é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Outros serão para a vergonha. A Bíblia diz sobre as duas portas, uma é larga e espaçosa, e muitos são os caminhos que levam para a perdição. Já também nos fala da estreita, que é um caminho estreito. Temos que andar em retidão, integridade e sinceridade, e ele é a porta. Ele dizia aos religiosos: vós sois aqueles que querem herdar o reino dos céus por força e violência, porque mercenário é aquele que sobe pelo muro. Ele é a porta, temos que entrar por ele. Aquele que bater, ele abre, o que lhe pedir lhe será concedido. Deus agrada quando pedimos desta sabedoria deliberadamente, e ele concede. Nos atrai até Cristo, enviando o teu Santo Espírito. E ele disse: aquele que o Pai me der, nem um fio de vossa cabeça se perderá. Lembrai-vos dos apóstolos que, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Porque aquele que perder a sua vida, por amor do seu nome, a encontrá-la. Aquele que perseverar até o fim, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que fazem a vontade do Pai, que é a sua família, a família de Jesus, é meu irmão, é minha irmã, será a mãe. A mulher virtuosa do marido espiritual, do qual ele nos conduz como noivo até o marido espiritual.
e a mulher virtuosa será coroa para o seu esposo. Aleluias, ou glórias a Deus. Em mais um dia na perseverança, segundo Ele opera em nós, vigilantes, orando, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir todas as promessas que Ele nos fez. Andamos com a confiança nele, não confiamos em carruagens, em cavalos, mas sim no Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que dá ordem aos anjos, os anjos sobem e descem sobre ele. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pelo que mal nenhum temeremos. A Bíblia diz: não devemos temer a homens. Ele disse: porque ele nos concede espírito de ousadia, intrepidez e não de covardia. E ele ensina: antes vos ensinarei a quem deveis temer, porque os homens só têm a capacidade de matar o corpo, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temeis aquele que tem o poder de retirar o pneuma, o fôlego de vida, da qual nenhum ser humano é capaz de detê-lo. Depois de retirar, tem o poder de lançar no fogo a alma, né, onde o fogo não se apaga. A este temeis, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que tudo opera e executa, aquele que o Pai disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E ele disse: ide e anunciai o Evangelho a todos os povos, línguas e nações, para libertação dos cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor, onde ele disse: vinde a mim todos os cansados e humilhados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo, que é leve, a minha canga, que é suave, né? Tomai sobre o meu jugo, que é suave. Bebei das águas, né? Porque ele é a fonte de água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, será uma fonte a jorrar. A boca fala o que o coração está cheio. A água transformada no vinho definitivo, do qual seguimos, o que era água e espírito, que é a palavra e espírito. A água é a palavra, que é viva, eficaz e espírito. Agora testificam que a água, que é a palavra, espírito e sangue, é um só. Assim, quando antecedendo da entrega de Judas, o Iscariote, o traidor que deu o beijo da falsidade, ele suava, como quando seus discípulos não podiam vigiar com ele suava como gotas de sangue, orando em espírito, testificando que água, espírito e sangue é um só. Assim como o soldado, quando perfura o seu lado, jorra água e sangue. Pai, recebe o meu espírito, testificando que água, que a palavra, sangue e espírito é um só. E assim nós somos ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, pelo que perseveramos, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, como mediadores da paz, trazendo aqueles que estão cativos, aqueles que estão como cegos. Somos guias de cegos, para resplandecer a luz sobre aqueles que estão nas trevas. Mas a Bíblia diz sobre um cego não pode guiar outro cego. Hipócrita, tira primeiro a trave que há em seu olho, para depois remover o cisco que há no olho do irmão. Por que quereis remover o cisco do olho do irmão, enquanto há uma trave no seu olho? E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.
Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.